a gente trouxe esse tema que eu comecei lá no início falando que a Coru, ela tá com um modelo de aprendizado focado no futuro, né, que a gente chama de PBL, então é o Problem Based Learning, que é realmente a gente trabalhar por projetos, como forma de aprendizado. Vocês são adultos, né? E a forma do adulto aprender a andragogia é muito diferente de como a gente ensina crianças, muito pensando em conteúdo, experiência, rede, pessoas. Dito isso, como que na prática vocês realmente conseguem botar tudo que vocês vão ver de conteúdo aqui para vocês conseguirem absorver? Foi feito com muito carinho todo o pensamento da metodologia. E quando você trabalha em projeto e trabalha em equipe, você precisa saber trabalhar e interagir com outras pessoas. Não é uma habilidade óbvia, pessoal. A gente não aprende isso na infância, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso no dia a dia. Todo momento você é ensinado que você vai para um ambiente de trabalho e você vai para a guerra, né, para lutar contra outras pessoas. Então, não é óbvio você desenvolver essa habilidade. É uma habilidade super conectada com o futuro. E aí eu trouxe aqui para vocês uma teoria que eu gosto muito, justamente para falar sobre colaboração e etc. Eu não sei quem conhece, eu sou apaixonada por esse autor chamado Frederic Laloux. O nome do livro é Reinventando Organizações, e eu gosto de aplicar isso para tudo na minha vida, tá? Não necessariamente ligada só ao ambiente de trabalho, mas no meu dia a dia, etc. Que ele fala muito sobre a evolução da consciência humana. Então, como a consciência humana evolui, o mercado evolui, a forma de trabalho evolui, e por aí vai. Então, começa lá nos primórdios, na época dos nossos ancestrais, que eles vivem em tribos, com um líder que detinha o poder e era responsável pelo seu povo. O instinto lá, na época, era totalmente de sobrevivência. A evolução dessa época é evoluir para uma época de guerra. Então, o ser humano ele evolui muito em relação ao pensamento crítico, ao pensamento tático e estratégico. A terceira grande era, ela é uma era muito pautada pelos padrões hierárquicos ligados ao Império Romano, à Igreja Católica. Então, ela é muito caracterizada pela disciplina, pela estrutura, pelo processo, chefia. A quarta grande era, eu acho que é a que a gente está mais fresquinho, tá? Que ela é totalmente ligada à era da Revolução Industrial. Então, a gente ali pensando na Revolução Americana, Francesa, Taylor, que ele tem muito a ver com máquina para automatizar. Aqui começa a inovação, trazendo máquina. A gente começa a falar sobre lucro, sobre eficiência. A gente começa a ter um olhar muito mais competitivo, fala muito do indivíduo, começa a se falar de meritocracia e ainda com um olhar muito para dentro das organizações. Então, é muito mais sobre o indivíduo e sobre a organização, menos sobre a rede como um todo. A era seguinte de consciência humana, ela é uma era muito mais relacional. Então, é uma era do significado, das relações ecológicas, da gente começar a olhar para os stakeholders como uma rede e não necessariamente olhar só para si. É uma era da colaboração, da horizontalidade, do impacto, tudo isso que a gente vê hoje. E a era seguinte é a era da autogestão, super ligada à tecnologia, a propósito, isso tudo vindo exponencializado por inteligência artificial, etc. Dito isso, pessoal, a evolução da consciência humana, a consciência humana ela evoluiu. A gente, como profissionais, precisa, para continuar se mantendo relevante junto, a gente precisa evoluir. E esse negócio do individualismo, do não trabalhar em equipe, é realmente coisa do passado. Tem um grande desafio de todas as organizações, é que ela tem pessoas desde a quarta, a quinta e a sexta era, né? Então, a gente tem um conflito hoje geracional, que vocês devem ouvir o tempo inteiro falar sobre isso. E o grande desafio é como que a gente bota as pessoas para permearem entre todos os níveis de consciência como um todo. Então, não é nada fluffy que a gente está conversando aqui, é sobre para onde o mundo está indo e o que vocês precisam desenvolver, tá? E aí eu queria começar aqui fazendo uma pergunta básica. Queria muito ouvir a opinião de vocês em relação qual é a principal característica de uma equipe de alta performance. E eu queria que vocês botassem no Slido, eu vou dar aqui um play. Vocês conseguiram acionar? Deixa eu voltar para cá para vocês chegarem. Pode acessar por aqui mesmo? Fazer pelo chat? Você consegue? Não, digo a resposta. Alguém consegue mandar? Pode ser, pode ser. Eu botei uma nuvem de palavras, mas com certeza pode ser, para onde vocês quiserem. Tá, eu acho que
a principal característica de uma equipe de alta performance é como você disse, relacionamento, envolvimento, cultura, como as pessoas se lidam de certa forma. Interagem entre si, né? Isso, porque pelo que você comentou, né, essa questão de consciência de relacionamento, então deve ser algo nesse sentido, quanto mais entrosada é a equipe, quanto mais elas lidam entre si, talvez possa melhorar a performance, não sei. Legal, Pamela. Eu tô Super sem meu obrigada por abrir o microfone. Adorei. Imagina, eu tô sem meu celular, eu não consegui acessar o QR Code, Não tem desculpa. problema, mas eu fiquei super feliz. Assim, quem puder sempre e quiser, obviamente. Eu adoro quando as pessoas interagem para eu não ficar 2 horas falando sozinha. Então vai ser incrível, tá? Todo mundo aí que quiser. Mas olha que legal que tá saindo. Ó, gestão de projetos, ter um bom líder, interação, que foi o que a Pamela falou, empatia, entrosamento, respeito, amei, sinceridade. Alguém escreveu aí QI, então, que são pessoas super alta capacidade intelectual, né? Trabalhar em equipe e resiliência. E aí eu vou trazer para vocês um pouco de recheio sobre essa conversa em relação ao que a gente vem aprendendo como sociedade em todos os estudos de como pessoas realmente performam bem. Eu dei o stop aí, mas quem quiser continuar interagindo é só mandar aqui no chat, tá? Basicamente, e aí todos vocês estão certos, o que faz pessoas, times de alta performance, é a cultura entre eles, tá? Então, como as pessoas interagem, não necessariamente juntar um monte de gente inteligente junto, mas como que a gente cria relações poderosas em relação às pessoas que estão lá dentro. E aí, é super claro, tem vários estudos, eu vou trazer algum deles para vocês, que não é sobre inteligência, não é sobre competência, que algumas pessoas escreveram lá, não é sobre estrutura hierárquica, mas é como as pessoas interagem e se tratam, pensando em respeito, não tendo medo de interagir entre as pessoas, se sentindo realmente seguras. Isso tudo fomenta inovação, fomenta aprendizado, fomenta realmente uma entrega de alta performance, tá? E quem diz isso, pessoal, eu trouxe aqui 2 estudiosos, se vocês quiserem se aprofundar no tema, eu super incentivo e posso mandar depois para vocês alguns artigos. Um cara chamado Patrick Lencioni, ele escreveu esse livro, Os 5 Desafios de Equipes, que ele fala quais são as disfunções das equipes e quando essas pessoas não performam bem. Então, normalmente, é falta de atenção a resultados, evitar responsabilidade, falta de comprometimento, medo de conflitos e falta de confiança. Aí, estudando para a transformação da cultura da Ambev, a gente foi ler muito no mercado. Essa professora chamada Emma Edmondson, ela é uma professora de Harvard, que ela tocou um projeto com o Google lá em 2015, mais ou menos, para entender dentro do Google. Então, pensa que o Google é uma empresa super analítica, né? E eles queriam entender o que faziam as equipes realmente performarem bem. Eles fizeram essa pesquisa com 180 equipes, então o Google tem uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento muito grande, né? Junto com as escolas, 180 equipes, e o que eles chegaram na conclusão é que o principal fator para equipes de alta performance, o primeiro deles é segurança psicológica, depois confiança, estrutura, clareza, significado e impacto. Então, tudo isso ligado à cultura da equipe. Como cada autor diz algumas coisas, eu fiz o combinadão da Manuela, tá? Então, vocês vão ver que o próximo slide a gente vai interagir sobre eles. É uma junção do que os 2 autores dizem, porque tem muita correlação, é muito mais sobre a taxonomia da palavra, mas a essência é a mesma. E a gente vai explorar um pouco mais sobre a cultura do time. Então, esses 5 pilares que eu estou chamando de confiança e segurança psicológica, o conflito produtivo, comprometimento e foco nos resultados, estrutura e clareza e impacto. Isso é que faz as pessoas trabalharem em equipe de uma maneira que realmente seja o diferencial delas performarem bem. Eu já trabalhei em equipes de alta performance e eu já trabalhei em equipes de disfuncionais, que não tinham isso. Depois que você trabalha em equipes que são funcionais, né, vamos dizer assim, que realmente performam bem, é muito difícil você voltar a trabalhar em equipes que são disfuncionais e você tem para si essa responsabilidade de transformar todo o clima da empresa e por aí vai. Então, começando aqui com o que a gente está chamando de confiança e segurança psicológica. A base para entregar resultado consistente é fortalecer
esses dois temas dentro da equipe. Essa é a base, pessoal. Não tem discussão, assim. É maior do que impacto, é maior do que propósito, é maior do que estrutura e clareza. Se a gente não tiver confiança e segurança psicológica, a gente não vai ter o alicerce de tudo. Isso não significa que é o mimimi, tá? E normalmente, quando as pessoas veem segurança psicológica, elas falam, nossa, mas essa psicologia... Primeiro que já a palavra, eu acho o termo muito ruim. Se pudesse reescrever, eu reescreveria de outra forma, mas não tem nada a ver com mimimi, tem tudo a ver com realmente gerar performance como um todo, tá? Então, o que é segurança psicológica? Eu falei para vocês que eu não necessariamente gosto da palavra, e as pessoas confundem muito segurança psicológica com saúde mental, segurança psicológica com confiança, são coisas diferentes, eu vou elaborar um pouco mais com vocês aqui, tá? Mas segurança psicológica nada mais é do que um clima organizacional dentro de uma equipe. Então, vocês na equipe de vocês podem ter segurança psicológica, e dentro da organização, não necessariamente segurança psicológica ser um movimento. Tem bolhas de segurança psicológica acontecendo, mas é sempre um clima dentro de uma equipe, tá? Que quando as pessoas se juntam, elas substituem o que é uma tendência individual por uma tendência de grupo, de acatamento de grupo e etc. É um termo, como eu falei, que foi disseminado pela Amy Edmondson, que é minha professora de Harvard, mas esse cara aqui, chamado Timothy Clark, ele escreveu um livro chamado Os 4 Estágios da Segurança Psicológica. Ele diz que desde o início das interações humanas, eles já estudam o termo, não necessariamente com esse nome. Na prática, a segurança psicológica ele é um sentimento que eu falei de equipe, que as pessoas elas sentem que elas podem interagir sem medo, sem constrangimento, sem medo de represária, sem realmente o medo de perder a posição no que diz respeito a expressar as ideias. Então, eu posso realmente, dentro do meu time, expressar a ideia e sugerir coisas. Eu posso admitir que eu errei. Eu posso admitir que eu não falo inglês e ferrou, tenho um coma e alguém me ajuda, socorro. A maioria das pessoas tem dificuldade com relação a isso. Eu mesmo, tá? Quando eu falei para vocês que eu vivi num time de alta performance, putz, eu era o corporativo da Ambev, sócio, tal. Cara, eu fui salva 1 milhão de vezes pelos meus pares que me ajudavam entrando em reunião para me articular comigo, reunião com o global e etc., porque eu me botei numa posição vulnerável, de falar, eu não consigo tocar uma reunião sozinha, em inglês, de ponta a ponta, com um monte de americano, vamos, pelo amor de Deus, me ajuda. A maioria das pessoas iam desmarcar a reunião, ia fugir da reunião, ia fazer qualquer coisa, ia dar um jeito da reunião não acontecer, porque não admite que não necessariamente fala um negócio que é importante, tá? E realmente você se botar numa posição vulnerável, admitir desconforto e não necessariamente ocultar quais são as suas preferências. Por que isso acontece, gente? Porque para a gente gerenciar nossa imagem, né? Então, a gente, como ser humano, a gente está acostumado a fazer gerenciamento de imagem. A gente toma algumas atitudes puramente com medo de julgamento, né? Então, para eu não demonstrar minha ignorância, eu vou lá e não faço nenhuma pergunta. As pessoas não podem saber que eu não sei isso, né? Para eu não demonstrar incompetência, eu não admito que eu errei. Para eu não discordar, eu não critico o status quo, porque discordar é um negócio ruim. E para não desagradar, eu não dou feedback. Então, é totalmente ligado, intrínseco do ser humano. O movimento, ele precisa ser muito forte e muito intencional. A gente precisa estar muito ligado, porque senão a gente volta a fazer gestão de imagem. É normal do ser humano. Então, vocês precisam ter essa intencionalidade, criar esse clima, não só para vocês, né, mas para o time, para as pessoas que vocês forem interagir no geral. Então, Manuela, você falou que segurança psicológica e saúde mental são termos diferentes. Sim, e é muito importante vocês saberem disso, pessoal. Saúde mental, ele é um bem-estar psicológico do indivíduo. Então, ele é sobre a pessoa, que é totalmente resultante do equilíbrio entre partes internas e externas da pessoa. Segurança psicológica, como eu falei, é um clima da equipe. As pessoas se sentirem seguras dentro das interações de um time, tá? Se sentirem confortáveis de se colocar, de pedir ajuda e etc. Então, pensa que segurança psicológica é uma ação coletiva, a saúde mental é um ponto do indivíduo. E aí, Manuela, beleza, você falou também da diferença de confiança e segurança psicológica. São coisas diferentes, sim, apesar delas terem muita correlação. Principalmente esses dois termos, tá? Confiança, normalmente, gente, ela se expressa no nível individual. O que significa isso? Que a Manuela confiando na Pamela, a Manuela confiando na Márcia. São sempre relações duais e não necessariamente uma equipe. Então, você pode confiar na Pamela, mas não necessariamente a equipe tem um clima de segurança psicológica. É muito mais
relacional do que necessariamente uma visão coletiva, tá? Então, é importante vocês terem essa visão também, porque às vezes tem pessoas pontualmente que confiam entre uma nas outras, mas não necessariamente o time tem uma interação positiva entre eles. E aí, a Emma Edmondson, quando ela estava fazendo essa pesquisa, obviamente ela não fez, estudando o termo, né? Ela não estudou só no Google. E eu gosto muito, assim, se quem puder ler o livro dela, chama Organização Sem Medo. É um livro muito legal, gostoso de ler, levinho. Ele fala sobre como organizações que não têm medo, né? Porque as pessoas não têm medo de interagir, elas realmente são organizações vencedoras. Ela entrou, e esse pedaço que eu trouxe aqui é de um hospital, que ela fez uma pesquisa. Ela começou a estudar e ela descobriu que as pessoas que mais performavam eram as que mais erravam. Ela achou estranho. Ela falou, gente, mas o que é isso que está acontecendo assim? Como assim quem mais performa é quem mais erra, né? E ela começou, a ir por uma profundidade muito maior na pesquisa, e o que ela entendeu é que a real é que as pessoas que mais performavam não eram as que mais erravam, eram as que mais reportavam que erravam. Porque quando você reporta que você erra, você consegue ter ajuda, você recebe feedback, você, o ciclo de aprendizado ele é fechado. Normalmente, quando você erra e você esconde o erro, você não tem um ciclo necessariamente de aprendizado. E aí, ela construiu essa matriz que eu gosto demais, assim, a gente articulou muito essa matriz no processo de transformação da Ambed, que é o seguinte, segurança psicológica com comprometimento por resultados. Lembra que eu falei que segurança psicológica não é um negócio fluffy? E esse gráfico, ele diz muito sobre isso, porque na prática, quando você tem alta cobrança por resultados e você tem times com pouca segurança psicológica, o time está na zona de ansiedade, assim, não adianta nada, você está botando pressão pra caramba, mas você não tem a segurança psicológica, está todo mundo ali só surtando, tendo crise de ansiedade, etc. Quando você tem um alto comprometimento... Epa, fui eu que travei? Vocês me ouvem? Não, tá tudo bem. Show. Boa. Quando vocês têm um alto... Obrigada, gente. Quando vocês têm um alto comprometimento por resultados e alta segurança psicológica, o time está na zona de aprendizagem. Então, vocês realmente estão com uma cultura de aprendizagem pulsante, com menos julgamento e realmente fechando os ciclos como um todo. Então, se alguém um dia falar que segurança psicológica é um negócio fluff, não é sobre alta performance, vocês mostram esse resultado, essa matrizinha, para dar um pouco mais de recheio para as pessoas, tá? Então, não é sobre zona de conforto. Gente, segurança psicológica não é sobre zona de conforto. Lembra que, zona da apatia está aqui, quando você não exige realmente resultado. Mas a gente é equipe de alta performance. Então, não é sobre ficar na zona de conforto, apatia, comodidade, hierarquia. Não é sobre abrir mão de excelência de maneira nenhuma. Não é sobre você ficar aceitando o erro a qualquer custo. Assim. Eu falava muito com o meu time. O erro evitável, cara, é indiscutível, sabe? Agora tem o erro inteligente, que a gente realmente precisa incentivar a acontecer dentro das organizações. Não é ser esse relapso com o erro. Dito isso, eu compartilhei com vocês aqui um momento que eu não me sentia que eu me sentia psicologicamente segura, mas eu já me senti muito psicologicamente insegura dentro das organizações. Eu queria que vocês compartilhassem, assim, em equipes, dado que vocês vão trabalhar em times, algum momento vocês se sentiram psicologicamente inseguros, trabalhando em equipe, tá? E aí pode ser no contexto que vocês quiserem, então queria que vocês contassem o que vocês sentiram, qual foi o motivo da insegurança, como que isso reverberou no relacionamento de vocês, e aí depois elaborar, o que as histórias têm em comum entre vocês, tá? Então eu vou quebrar aqui em grupos de 3 e vou dar aí 5 minutinhos para vocês trocarem e eu volto vocês para cá para a gente trocar um pouco mais, tá? Então pensem em momentos que vocês não se sentiram seguros trabalhando em equipe e a gente volta para cá. Mas e aí, galera, como é que foi o exercício, assim? O que vocês viram em comum entre as histórias de vocês? Queria, ouvir umas 2 vozes, quiserem trazer algum insight. Acho que vai ser legal compartilhar em grupo. Nosso grupo foi só mulheres, né? E o que tem em comum é o machismo. Líderes que se chamam de líderes, homens que não entendem e se impõem de forma totalmente equivocada, com questão de assédio moral, assédio sexual. Então, assim, foi
ponto em comum que a gente viu, né? O gênero. Interessante. Interessante, Pamela. No meu grupo, a Márcia também trouxe isso. Ela falou, pô, por essa mulher, eu sempre precisei me provar muito mais, me entregar muito mais, saber perguntar muito melhor, o que era muito diferente para todos os outros integrantes do grupo, Ter que ter como um todo. dedos, né, como que a gente fala, tem que lidar, assim, né, Exato, com mais exato. cautela. É bem isso mesmo. Quando a gente junta, né, fatores que são sociais, com certeza impacta bastante no que diz respeito à segurança psicológica. E a diversidade e inclusão, ele é um tema muito importante quando a gente fala desse tema. Então, realmente ter times diversos, para as pessoas realmente se sentirem incluídas, né, e não só não só no ponto de vista da diversidade, mas a inclusão também faz toda a diferença. Obrigada, Pamela, por trazer aí sua voz. Quem mais, galera, quer compartilhar? Acho que no nosso grupo também a gente falou um pouco sobre. Era o mesmo ponto, mas para situações muito diferentes, mas que no fim se você está num time ou num ambiente onde você não se sente seguro para questionar, tirar suas dúvidas, sem ter represálias, você acaba entregando uma coisa que não era exatamente o que era para ser entregue, justamente porque as pessoas não te suportam no pré-momento de executar algo, e sim só quando você termina, e aí quando vê que entregou não é de acordo com a expectativa e vem a represália e informações que não são tão legais. Total. É por isso que a troca entre o time para depois não ter um desalinhamento de expectativa é super importante. Obrigada, Jorge. O que mais, Manuela, eu só galera? queria fazer uma ressalva aí, Claro. que no nosso grupo do Jorge, né, Jorge? Jorge. Foi Jorge que falou agora. Nós estávamos em 4 e deu tempo de só 2 pessoas se expressarem ali. E eu percebi um ponto um tanto quanto fraco aí em relação a mim. Eu acabei de encontrar. Eu tento explicar. Eu exponho um fato e tento explicar. E deu tempo, terminou o nosso tempo e eu estava concluindo ainda. Mas, enfim, é uma coisa que deve ser trabalhada. Não, total. Mas assim, acho que tem um desafio de tempo aqui. Vocês estão se conhecendo agora, então, na primeira interação de você querer trazer um pouco mais de recheio, mas pragmatismo é sempre interessante também quando você está num lugar mais em equipe. Mas obrigada, tá, Neder? É Neder que se fala? Neder. Neder. Obrigada, Neder, por trazer aqui e se botar numa posição vulnerável, de falar, pô, eu poderia ter feito diferente para ter dado mais espaço para outras pessoas falarem. Obrigada aí, por ter trazido a voz. Teve uma pessoa no meu grupo que ela falou também que ela deixa de perguntar para as pessoas não acharem que ela é uma pessoa ignorante e nada do tipo. E aí a pessoa falou assim, mas é mais sobre mim, não necessariamente é sobre o grupo. Aí eu acho que a reflexão que fica para vocês, eu tenho certeza que dentro de todos os grupos que vocês fazem parte, as pessoas se sentem assim, eu vou fazer essa pergunta, mas ela é idiota, então não vou fazer. E precisa ter alguém que puxa, gente. Vocês que estão tendo noção desse conteúdo agora, vocês vão ser as pessoas que vão puxar a tendência de fazer pergunta, de se botar nessa posição. Porque alguém precisa começar. Se ninguém começar, fica todo mundo ali. Então eu não vou fazer pergunta para não parecer a pessoa ignorante. Mas se tiver lá alguém que faz uma pergunta e fala, gente, eu não sei esse negócio aqui, talvez seja idiota, mas aí é problema meu e de vocês, vambora, assim, tá bom? Então, eu queria desafiar vocês a serem essas pessoas que se colocam nessa posição, porque alguém precisa dar o start. Opa, bora lá. Manu, eu Oi, posso só colocar uma experiência nossa e Por trazendo favor. essa fala sua. Foram 3 episódios com misturado, né? Tinha o Vitor no grupo com a Aline e eu, e nós estávamos em diferentes situações, um no trabalho, um na faculdade e um no time de handball. E o que nós percebemos foi ausência de empatia. E essa ausência foi, assim, de totalmente exclusão para ouvir, totalmente para escutar a sua dor e te acolher naquele momento que você estava fazendo as suas colocações. Ou seja, broxou mesmo o negócio, sabe? Congelou a gente, que nós não tinha mais essa energia que você está pedindo para a gente ter, essa força
para voltar e tomar essa frente de novo, né? Essa bandeira que a gente estava tentando explicar que ela seria interessante. E simplesmente, nós simplesmente recuamos a ponto de não falo mais nada então, né? Já que a galera impôs dessa forma, vamos seguir o barquinho. Vamos dizer assim, a famosa poda, né? Poda. Eu acho que tem Podou, duas já coisas era. aqui. Tem duas coisas que são importantes no que você está falando, tá, Zilda? O primeiro é o seguinte: se a liderança ela não for uma liderança que instiga a segurança psicológica, seja o técnico, seja o líder no trabalho e seja na faculdade, ferrou, porque realmente você vai criar uma pressão em relação à equipe. Então, esse treinamento que vocês estão tendo, o papel da liderança ele é fundamental, tá? Para conseguir articular o clima como um todo. Eu já tive líderes ruins nesse sentido. E aí, como uma pessoa um pouco mais madura, o que eu fazia, Zilda, é o seguinte: eu puxava as pessoas do time que tinham a mesma cabeça que eu em relação ao tema, para articular com essas pessoas e para até criar a minha cultura com elas, assim, beleza, senão necessariamente a liderança quer estar ali junto. Para criar a minha cultura com elas, porque senão ia ficar um negócio doentio para mim, porque eu não consigo trabalhar em um ambiente que não tem esse clima. E aí eu articulava com essas pessoas para a gente conseguir ter algum impacto na liderança. Já teve resultados positivos e já teve resultados de não consegui mudar a liderança e paciência, mas eu tive a minha bolha ali. Eu acho que é importante vocês terem essa bolha de segurança, sabe? De pertencimento, etc. Porque em qualquer ambiente vocês vão precisar ter quem fortalece vocês. Mas obrigada por trazer tua voz aqui, tá? E é zero óbvio e zero fácil, tá? Eu vou falar um pouquinho mais de empatia para frente. Fernanda? Manu, o meu time foi eu e o Felipe. E o que nós percebemos também foi a questão da apatia, que tem muito isso entre os grupos. E eu comentei com ele também que, por exemplo, quando você colocou no outro slide que tem a questão das pessoas que elas assumem os erros. E eu tenho muito essa característica de, tipo assim, quando eu erro, eu falo que eu errei, eu não tenho esse problema, e eu já chego com uma solução, porque é sempre assim, você errou, chega com uma solução. Mas eu percebo que as pessoas não estão acostumadas com isso também. Porque todas as vezes que eu vou apontar que eu errei, eu desarmo a minha chefe, porque ela já vem pronta para me engolir. E aí eu vejo que isso é uma maneira que eu desarmo ela. E muitas vezes também não é bem visto a gente ser assim. E também tem essa questão que a gente comentou, que a gente também teve nos grupos, da questão do machismo. E na empresa que eu estou hoje, é uma cultura americana, são pessoas que estão muitos anos dentro da casa, e a boa parte das líderes são mulheres, só que elas têm pensamentos machistas. Então, isso é muito... eu até comentei isso com o Felipe. Eu falei assim, são mulheres que estão em liderança com pensamentos totalmente machistas. Então, é uma coisa cultural também da empresa e que a gente tem que todo dia lutar e mostrar para elas que não, olha, estamos do mesmo lado. É do mundo, na verdade. É a sociedade que a gente cresceu e a gente está acostumado a ser mulheres machistas de maneira inconsciente, né? Então, conscientemente, a gente realmente precisa se forçar a entender para onde está indo e tal. Mas em relação a isso que você falou, Fernanda, não tem bala de prata aqui, gente. E com certeza o mercado não está no nível que a gente está discutindo agora. Vocês vão ter um exercício muito importante de articulação para cima, para lado e para baixo. Vocês, como líderes, conseguem construir isso com o time de vocês. Vocês, como pares, conseguem articular com quem é mais próximo para fazer as bolinhas de vocês. E para cima, idem. Então, o que eu acho que é importante de exercício é compartilhar esse material, compartilhar o tema, começar a pincelar. A primeira vez que eu levei esse tema para dentro da Ambev, quase me jogaram, sei lá, do 20º andar, assim, que coisa é essa? Tá doida? Assim, a gente não é mimimi, a gente é uma empresa de alta performance, a gente, sabe? Tudo isso que todo mundo fala com relação a resultados, etc. E aí você precisa ter argumento, mostrar, cara, mas tem esse dado aqui, a gente fez um benchmarking com o Google, e o Google é uma empresa super reconhecida, assim, pô, se o Google tá dizendo que funciona, como você bota esse negócio em prática? Então, o que eu quero dizer é que não vai acontecer do dia para a noite, de maneira nenhuma.
é um exercício diário, assim, de plantando, de realmente trazendo o tema, trazendo exemplo, trazendo prática, sendo exemplo. Então, cara, vai ser duro pra caramba. Que é isso que você falou, Fernanda. Pô, nem sempre é bem visto, assim, mas você vai sendo exemplo, trazendo resultado, conversando com as pessoas, e alguém precisa puxar o movimento. Pessoal, eu vou dar uma aceleradinha aqui em função do nosso tempo, mas super obrigada aí por todo mundo que abriu o microfone e compartilhou um pouquinho da experiência de vocês, tá? Falando um pouco sobre como que a gente constrói, então, segurança psicológica dentro das equipes. Eu vou falar sobre vulnerabilidade e curiosidade. Vulnerabilidade, na prática, significa a gente reconhecer que a gente não tem todas as respostas e tá tudo bem, tá? Então, é a única forma da gente realmente se colocar numa posição de aprendiz. Como eu falei, assim, a pessoa que falou, pô, eu não sei, eu fico meio acanhado de fazer pergunta e me sentir uma pessoa ignorante, você precisa se botar numa posição vulnerável para puxar essa vulnerabilidade em equipe. Eu não sei quem vocês conhecem, a Brené Brown. Se vocês não conhecem, vale muito a pena ver um documentário dela no Netflix. Se eu não me engano, o nome do documentário, ele é O Poder da Vulnerabilidade, tá? E aí ela fala como, na prática, ser uma pessoa vulnerável é um negócio que é interessante tanto no dia a dia profissional quanto na vida pessoal. E aí eu vou trazer para vocês esse vídeo. Só me diz se vocês estão ouvindo, por favor. Tá muito alto? So very quickly, really about 6 weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection in a way that I didn't understand or had never seen. And so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is. And it turned out to be shame. And shame is really easily understood as the fear of disconnection. Is there something about me that if other people know it or see it, that I won't be worthy of connection? Which we all know that feeling. I'm not blank enough. I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough. The thing that underpinned this was excruciating vulnerability. This idea of, in order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen. And you know how I feel about vulnerability. I hate vulnerability. And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick. I'm going in. I'm going to figure this stuff out. I'm going to spend a year. I'm going to totally deconstruct shame. I'm going to understand how vulnerability works. And I'm going to outsmart it. So I was ready. And I was really excited. As you know, it's not going to turn out well. You know this. So I could tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time. But here's what I can tell you that it boils down to. And this may be one of the most important things I've ever learned in the decade of doing this research. And what it was is that if I roughly took the people I interviewed and divided them into people who really have a sense of worthiness, that's what this comes down to, a sense of worthiness. They have a strong sense of love and belonging. And folks who struggle for it, and folks who are always wondering if they're good enough. There was only one variable that separated the people who have a strong sense of love and belonging and the people who really struggle for it, and that was the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging. That's it. They believe they're worthy. And to me, the hard part of the one thing that keeps us out of connection is our fear that we're not worthy of connection, was something that personally and professionally I felt like I needed to understand better. So what I did is I took all of the interviews where I saw worthiness, where I saw people living that way, and just looked at those. What do these people have in common? And so here's what I found. What they had in common was a sense of courage. And I want to separate courage and bravery for you for a minute. Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language, it's from the Latin word cur, meaning heart. And the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart. And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect. They had the compassion
to be kind to themselves first and then to others, because as it turns out, we can't practice compassion with other people if we can't treat ourselves kindly. And the last was they had connection, and this was the hard part, as a result of authenticity. They were willing to let go of who they thought they should be in order to be who they were, which is, you have to absolutely do that for connection. The other thing that they had in common was this. They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful. They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say, I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. The willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental. Legal, pessoal. E aí, Opa, como você se vê no futuro? Técnico em enfermagem. isso. Será que se eu fechar isso aqui, eu vou fechar, tá? Boa. Vocês estão vendo minha tela? Voltou? Boa. Pessoal, não sei quem conhecia a Brené Brown. Obrigada. Eu não sei quem conhecia a Brené Brown, mas eu acho que tem um livro dela que ela fala sobre a coragem de ser imperfeito, né? E aí tem um pouquinho do que eu contei aqui para a gente... Precisa ter alguém que puxe, né? E essa pessoa que puxava, essa pessoa que realmente ela tem coragem de mostrar que não é perfeita, e começa um movimento que ele é saudável. E tá tudo bem, porque todas as pessoas não têm todas as respostas, todas as pessoas têm um ponto que precisam de ajuda e por aí vai. Então, é super importante vocês entenderem isso. Obviamente, pessoal, se botar vulnerável em situações que façam sentido, né? Não é no meio de uma reunião da diretoria chegar e falar, pô, não sei isso, aquilo, etc. Vocês precisam entender qual é o contexto para se botar nessa posição. Lembra que eu dei o exemplo lá do inglês? Eu nunca ia chegar na frente de 30 vice-presidentes para falar que meu inglês era mais ou menos. Eu cheguei para as duas pares e minha gestora e falei, vamos embora nessa. Então, eu entendi qual era o contexto que eu poderia me botar numa situação vulnerável sem me expor e prejudicar minha carreira no modo geral. Então, é muito importante vocês... E isso me ajudou, gente, de uma maneira geral, a me potencializar, tá? Eu tô contando essa história porque na prática o que aconteceu foi que meu time virou o canhão para me ajudar a virar, tipo, uma pessoa muito boa em inglês. Então tava todo mundo ali 100% dedicado comigo, eles não me deixavam ter medo de entrar nas reuniões, estava todo mundo me suportando, que era um negócio que não fazia anteriormente. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de atitudes sabotadoras e impulsionadoras, mas quando você fala de vulnerabilidade, a atitude que é sabotadora é vocês serem donos de todas as verdades, demonstrar que sabe tudo, só compartilhar sucesso. Gente, isso é muito importante, assim. Quando vocês trazem o insucesso para as pessoas, vocês dão espaço para mostrar que vocês não são perfeitos e ninguém e tá tudo bem, tá? Você cria conexão, você cria bound, cria confiança. Normalmente, o que acontece, e acontece muito no ambiente masculino, as pessoas que falam mais alto, são as pessoas que têm mais voz, etc. E são as pessoas que são realmente escutadas. Então, como que a gente puxa para a conversa? O Nether, pô, Nether, tô vendo que você tem uma dificuldade de se expor aqui, vamos embora, trocar. Qual é a tua opinião, Nether, em relação a isso aqui? Quero muito ouvir tua opinião. Aí o Nether vai começar a falar de uma maneira mais espontânea. E não classificador do outro como mimimi, realmente a gente combater tudo que a gente vem falando aqui. Com relação à curiosidade, pessoal, os dois fatores para mim são bastante correlacionados. A curiosidade na prática, ela cria necessidade de comunicação, tá? E aí, curiosidade é interesse genuíno na outra pessoa. Gosto muito desse autor aqui chamado Brian Grazer. Ele fala que a curiosidade é igual a vontade da gente descobrir que amplia o nosso campo de visão. Então, normalmente, a gente está preso ali no nosso mundinho, em como a gente se relaciona com as pessoas, e o que a gente costuma associar
o nosso mundo do jeito que a gente vê, e não necessariamente do jeito que a gente é. E aí, como que a gente pratica curiosidade no dia a dia? Então, é investir em boas perguntas. Lembra que eu falei lá do Nether? Nether, me dá sua opinião, investe em boas perguntas, perguntas abrangentes, escutar ativamente. E para isso, quando vocês investem em boas perguntas, normalmente você usa menos o pronome você usa muito mais sobre a pessoa, você dá palco a outra pessoa, você tem uma intenção de aprender, o que acontece muito no mercado de trabalho. São aquelas perguntas para testar. Eu só vou testar para ver se realmente a Pamela sabe esse negócio, e muito menos na intenção de aprender ou de suportar, é muito mais na intenção de alfinetar. E a gente gosta muito de perguntar o que deu errado e muito menos na intenção de resolver, né? Então, o que aconteceu? Como que a gente pode ajudar? Perguntas que são mais abertas, o porquê, o como, etc. São perguntas muito mais abertas do que o quem, o quando, procurando o julgamento como um todo. E ao ouvir, a gente falou, alguém trouxe aqui sobre escutativa, empatia, e no mundo que a gente está digital hoje é super desafiador, né? Você realmente está 100% presente. Eu falei, vamos fazer aquele exercício de respiração, porque é muito fácil. Se vocês estão numa tela, provavelmente tem gente no Globo.com vendo o jogo do Flamengo de ontem, tem gente lendo ali o Slack e tal. Então, super desafiador. A gente realmente está 100% presente, mas é isso que cria conexão, pessoal. As pessoas sabem quem está aqui, quem está ouvindo vocês, quem está desabafando ou quem está ali multitask, né? Estou fazendo um one-on-one com o meu time e, gente, eu dei muito esse feedback para algumas pessoas, assim, tá fazendo um one-on-one comigo e tá digitando com outra pessoa, assim, sei lá, esteja 100% presente. Ouvir com o objetivo de compreender, menos de resolver. O Caio Zay, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, talvez vocês já conheceram ele no processo seletivo, né? Ele trabalha na Coru e ele fala assim, eu sou tão ansioso que eu tô ouvindo, já querendo, pensando em todas as soluções, querendo responder e tal, e muito menos no realmente com o objetivo de compreender. Então, como ele tem noção desse gap, você realmente precisa fazer um exercício de ter mais calma, de respirar e etc. Escutar do ponto de vista de outra pessoa e não necessariamente do ponto de vista da experiência de vocês. E falar, e ouvir, assim, como as pessoas resolveriam os pontos, etc. E muito menos já dando direcionamento de como as pessoas deveriam fazer. Então, é um pouco do que funciona e o que não funciona. E aí, gente, para a gente fechar aqui super rápido, o primeiro pilar de segurança psicológica e confiança. Um super time é um time que demonstra suas vulnerabilidades e alguém precisa ir na frente. Então, esse ponto muito importante para vocês criarem conexão, compartilhar a história pessoal, dar feedback 360 e ter uma escuta e uma fala de qualidade em relação a todo mundo. Partindo para o nosso segundo pilar com relação à formação de grandes de super times, a gente fala de conflito produtivo. E aí, o que eu gosto de trazer aqui é que é mais sobre bons conflitos do que necessariamente sobre conforto, tá, pessoal? É sobre barulho, é sobre energia, é sobre engajamento. É um desafio intelectual. A gente, como sociedade, principalmente no Brasil, principalmente brasileiros, vocês precisam saber que tem um ponto cultural aqui. A gente leva tudo para o lado pessoal. Não necessariamente é sobre a Zilda. É sobre a ideia, a gente está discutindo sobre a ideia. A gente está discutindo aqui com a Silvana sobre uma ideia posta, e não necessariamente a Manuela contra a Silvana. Então, o exercício que vocês têm que fazer com vocês e com o time de vocês qual a diferença de fricção intelectual para fricção social. Fricção social é a gente leva tudo para o lado pessoal. Mas está falando de mim, está falando que não gostou do que eu falei. Cara, não tem nada a ver, não é sobre você, é sobre a ideia. A ideia realmente, às vezes, não foi muito boa, ou o fato da pessoa ter questionado a ideia fez a sua ideia ficar melhor ainda, porque vocês estão lá numa discussão, num conflito que realmente vai ser um negócio melhor do que se você não deixar de falar ou a maneira que você falar. E aí tem uma autora que ela fala bastante disso, que é Radical Candor. A tradução desse negócio para o português é empatia assertiva, tá, pessoal? Essa é a tradução que eles acharam do inglês para o português melhor, que na prática significa a gente ter conversas que desafiem o outro e, ao mesmo tempo, a gente acolhe, tá? Então, não é o desafio com agressividade, que hoje você vê em muita empresa,
E não é você ficar sem falar nada porque você tem medo de como a pessoa vai se comportar, porque você tem medo de ofender e porque você acha que, às vezes, um feedback pode mais atrapalhar do que necessariamente ajudar. Então, um ponto que eu gosto de trazer muito é usar feedback como uma ferramenta de aprendizado. É um presente, gente. A gente precisa ver feedback como um presente, assim, nos nossos dias a dias, tanto ao dar quanto ao receber. Quando eu nego ou quando eu deixo de dar um feedback para o Rodrigo, porque eu estou com medo de como ele vai receber, porque eu acho que ele não vai se comportar bem ou porque eu não quero ferir ele, a única coisa que eu estou fazendo é prejudicar o Rodrigo, porque eu não estou realmente ajudando ele a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e etc. Então, quando a gente fala da empatia assertiva, obviamente você precisa ser empático, né? Você não pode ser aquela pessoa que é cruel ao dar feedback e nem deixar de dar por conta disso. É super importante vocês terem clareza de quais que realmente tem que ser as perguntas feitas para estimular esse tipo de feedback, não confundir com a transparência grosseira, mas vocês não podem, gente, lembra desse negócio que eu falei aqui, ó, fricção intelectual com a fricção social. Consigam diferenciar quando estão falando de você, porque estão falando nas suas costas, porque estão falando sobre o Nether, do que quando estão construindo em cima da sua ideia, que é ótimo. Todo mundo precisa chegar num final coletivo muito melhor do que a ideia inicial que o Nether deu como um todo. Então, quando eu falo de conflito produtivo, e eu gosto muito, eu instigo muito o conflito produtivo entre os meus times. Obviamente, você precisa saber fazer as perguntas, mas todo mundo ir construindo. Então, eu normalmente peço muita opinião para pessoas que pensam diferente de mim. Isso normalmente ninguém faz, né? Você vai lá e pede opinião para alguém que pensa igual, porque só reforça a tua ideia. Eu adoro pedir opinião para quem pensa diferente, porque na prática a pessoa vai trazer um campo de visão diferente. Eu posso concordar ou discordar, mas eu vou ter mais visão 360 em relação à minha ideia como um todo. Resolver problemas dentro do time, isso é muito importante. Quando eu falo de conflito produtivo, muita gente sobe, e inclusive eu vi isso na Coru, tá? Muita gente sobe, eu não estou conseguindo resolver isso dentro do meu time, vocês vão trabalhar em equipe agora. E aí não adianta subir para o Lucas ou subir para, sei lá, os Scrum Master de vocês. Como que vocês resolvem entre vocês, dando feedback, puxando para uma conversa difícil dá vontade de vomitar, dá dor de barriga. É horrível, mas é muito bom depois que você realmente termina a conversa. Porque você fala, nossa, agora a gente tem uma relação de mais confiança, a gente tem uma relação de transparência. Quando você dá um feedback ou você é transparente, a pessoa realmente vê como um presente. E outra coisa é não falar pelas costas. Na empresa que eu trabalhei, a última, né, Alice, e, cara, esse negócio de transparência radical era muito forte, assim. A gente nunca falava, nunca mesmo, falava de uma pessoa que não estivesse na sala. E aí, quando alguém vinha falar comigo de uma outra pessoa, a primeira coisa que eu fazia era falar, beleza, mas você já falou com a pessoa? Se ele falasse, ele ou ela, que não, eu falo, não tem nem conversa, assim. Quando você não conversar você com essa pessoa direto, não tem que conversar comigo, porque aí o problema é de vocês dois, vocês precisam resolver, assim, eu só vou ser mais um meio de campo. E não é justo com a pessoa a gente ficar falando nas costas dela. Então, é super importante vocês pensarem em conflitos produtivos, muito mais priorizando realmente o relacionamento entre vocês. Não evitem discussão é saudável, a discussão com respeito, né? A discussão que constrói, que agrega pontos de vista, etc. Então, isso realmente é o que faz um time ser de alta performance. E aí eu queria ouvir, assim, vou aproveitar que vocês estão super engajados, eu queria ouvir algumas vozes contando, sei lá, como que coloca em prática transparência radical, e algum caso assim, de conflito produtivo que teve e quiser compartilhar, vai ser ótimo. Eu tenho uma coisa para compartilhar a respeito de feedbacks. Já que a gente está falando sobre times aí, eu estou numa empresa já faz 5, 6 anos e eu nunca tive o costume de receber feedbacks, que era uma outra gestão, e também nunca tive o costume de pedir feedbacks. Até que a gestão mudou e as coisas costumam mudar também, né, junto com a gestão. E aí a minha ex-gestora, ela costumava dar feedbacks pra gente. Só que eu nunca mais tinha recebido, porque pandemia, isso e aquilo, e produção, então a gente acaba perdendo o foco, muitas vezes, né,
desenvolvimento. E aí eu recebi um feedback dela super legal, assim, que me deixou muito chateada. Fiquei muito chateada. Sabe quando você recebe um feedback que você fala, putz, cara, é incrível porque é verdade, mas eu não queria ouvir isso, sabe? Tipo, eu fiquei muito chateada. Cheguei em casa, chorei, falei pro meu namorado, abri, assim, o coração pra família. Eu falei, putz, cara. E aí, depois de uns 2, 3 dias, eu falei assim, bom, se a minha gestora falou isso, e ela com todo o conhecimento e experiência, eu acho que ela tem razão. Então eu vou buscar saber de outras pessoas. E aí eu fui pedindo feedback para amigos, para o meu namorado, para outras pessoas. Você acha que eu me coloco dessa forma? Você acha que eu faço isso ou aquilo? Eu quero que você me conte do seu coração mesmo. Não precisa medir palavras nem nada. Eu quero saber de você. O que que você acha? E aí as pessoas foram me contando algumas coisas que eu pude agregar e perceber algumas coisas que eu fazia que não eram tão bacanas assim. E a partir disso eu criei o costume de sempre pedir feedbacks. É uma coisa que me levou, assim, para uma mudança que hoje eu considero muito positiva. Então, eu já passei, acabei mudando, né, de gestão novamente, e a minha gestora atual, pelo que eu percebo, faz pouco tempo que eu trabalho com ela, não tem o costume de fazer isso também. E aí eu já marquei com ela, falei assim: olha, Ju, eu quero que você me dê seu feedback, né? Faz algum tempinho já que a gente está trabalhando juntas. E eu queria deixar isso para vocês como um relato, que nem sempre vai ser legal, nem sempre vai ser divertido, porque nem tudo na vida é mesmo, mas a gente aprende muito com essas coisas e com as outras pessoas. Incrível, Ana, super obrigada por compartilhar mesmo sua experiência. Acho que você trouxe 2 pontos que são muito importantes aqui. O primeiro deles é... E eu sou muito exigente, né? Mas o primeiro deles é, cara, feedback quando é para você evoluir, dói muito, mas dói muito. Mas você vai sair um profissional melhor, uma pessoa melhor. A Ana trouxe exemplo de coisas que ela conversou com o namorado dela, com os amigos, que ela, no dia a dia, fazia também, não só na vida profissional. Então, as pessoas evoluem também na dor, sem dúvida. Era um campo cego da Ana se ela não tivesse recebido o feedback da gestora ou se dado a oportunidade de abrir com outras pessoas, não teria acontecido. Então, nem sempre é legal, mas é necessário para você evoluir como profissional. E o segundo ponto tem a ver com a constância e a proatividade em busca disso. Assim, não é óbvio para todo mundo, como você trouxe, não é costume, então vocês precisam ser as pessoas que dão e pedem feedback. Gente, eu sou que nem a Ana, assim, eu sou a louca do feedback. Eu boto no meu time, assim, pensa que eu entrei numa empresa que ela tinha 100 pessoas, virou 800, eu entrei, tinha 100, eu fiz um ano com as 100. E aí eu fazia com os meus pares uma rodada, isso tirando o ciclo de performance, tem ciclo de performance a cada 6 meses, tirando o ciclo de performance, eu fazia uma rodada com os meus pares a cada 3 meses para ouvir deles, se eu estava atendendo a expectativa deles, se tinha um feedback para me dar, não só com o meu gestor. Então, é muito importante vocês terem isso na rotina para entender, cara, você cria conexão, você cria impacto e influência, você melhora como profissional, você dá feedback a outra pessoa, realmente te vê como um aliado ou uma aliada na evolução delas. Então, como eu falei, dá dor de barriga, dá vontade de vomitar, dá ódio, choro, etc. Mas, com certeza, é um negócio que cria conexão entre pessoas. Alguém quer mais trazer algum ponto aqui? Ô, Manu, mais uma vozinha? Gostaria. Vai falar? Pode falar. Ai, obrigada. Eu só queria perguntar para você qual das linhas você utilizou, a saúde mental, a psicologia, porque é um exercício nobre isso, né? De você ter clareza, segurança para chegar na sua equipe e ser verdadeiras, sabendo que é para o crescimento, entendeu? Como chegaram na Ana. É algo assim que é muito sutil, né? Uma coisa que você tem que mexer num curativo, numa ferida que você sabe que está lesionada ali, que está machucada, mas que você precisa ser correto. Faz sentido uma dessas linhas, a mental, a psicologia, para essa tomada de decisão, ou é outra conexão que você faz? Zilda, para ser super sincera com você, eu não sei qual é a diferença da mental e da psicologia, tá? Então, eu posso te contar um pouco do que eu faço. Você quer me contar o que é, para eu te falar qual eu segui? Não, porque na saúde mental você estava explicando isso, né? Que é uma... a diferença entre saúde mental e segurança psicológica.
Mas nessa tomada de decisão que você precisa falar para a Ana, por exemplo, de feedback. Aí você tem que estar bem e você também tem que usar psicologia. É os dois que precisam estar alinhados. Perfeito. Assim, acho que 2 pontos são... Obrigada por ter... Agora eu entendi a pergunta. Zilda, obrigada por ter trazido. Tem 2 pontos aqui, tá? O primeiro se a pessoa tiver com algum problema de saúde mental, seja ansiedade, depressão, algum transtorno, é muito mais difícil você dar esse feedback. Mas você não deveria deixar de dar, tá? Eu já tive muita gente no meu time com problemas de saúde mental e é injusto, na prática, você não dar o feedback por conta disso. Você tem que tratar, obviamente é um problema como qualquer outro de saúde, você precisa tratar, mas você não pode deixar a pessoa isolada no mundo, porque isso também não vai ajudar ela profissionalmente. Dito isso, quando é super importante, por isso que a base é segurança psicológica, para você dar um feedback e a pessoa saber receber, você precisa ter segurança psicológica e confiança entre as pessoas, né? Então, a base para isso tudo acontecer, com certeza, é segurança psicológica, Zilda. Criar conexão. Tem um antigo gestor meu, ele é vice-presidente de industrial da Ambev, que ele fala assim, Manuela, as pessoas que eu nunca esqueço na minha vida são as pessoas que eu aprendi alguma coisa. Cara, as pessoas que ficam me paparicando, que fazem isso, que fazem aquilo, assim, passa por mim despercebido. As pessoas que eu aprendi, que são verdadeiras, que, tipo, me trazem alguma coisa para eu melhorar como pessoa, são as pessoas que eu nunca vou esquecer. Isso é tão marcante para mim, porque pensa, o tanto de gente que fica ali tentando te bajular, ou não te falando o que é realmente a verdade, ou, sabe? Não sendo franco, ou sendo super agressivo. Então, eu levei isso para minha vida, assim, aonde eu passo, qualquer pessoa que eu tenha alguma interação que faça sentido, eu tento sair dali compartilhando algum aprendizado, compartilhando alguma coisa que eu faça da pessoa melhor e eu melhor também. Mas obrigada por trazer. Ô Célia, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar justamente, você tocou parcialmente no ponto, eu ia falar sobre franqueza e grosseria, né, ou agressividade, porque é muito difícil. Muitas vezes você diz no seu entender, com delicadeza, com educação, tentando ser assertiva sobre uma dificuldade, e a pessoa entende como grosseria, como agressividade. Mas eu ia pedir, eu ia até citar um caso, que agora não vem mais ao caso, mas você falou, a pessoa pode estar em depressão, a pessoa pode estar com algum distúrbio também, né? Então, quem vai dar o feedback também precisa estar mentalmente preparado, né, equilibrado, para passar para alguém que vai estar desequilibrado, porque é difícil, não é todo mundo que aceita um feedback negativo e que sai procurando ajuda como a Ana, que foi fantástico, né? Total, Célia. Eu acho que você tocou num ponto que, para mim, ele é muito importante para quem vai dar feedback no modo geral, seja gestor, seja liderado, seja líder, o que quer que seja. Ter uma comunicação situacional. Tem um exemplo lá de liderança situacional, mas a sua comunicação precisa fazer sentido para aquela pessoa. A forma como eu dou feedback para o Rodrigo é completamente diferente da forma com que eu vou dar feedback para a Célia, que é completamente diferente da forma que eu vou dar feedback para a Zilda. Eu preciso tropicalizar a minha comunicação para como o Rodrigo, a Célia e a Zilda ouvem. Então não faz sentido eu chegar tipo cuspindo, porque a forma, o Rodrigo é muito mais pragmático, eu consigo ir direto ao ponto, pô, Rodrigo, isso aconteceu. A Zilda talvez seja um pouco mais sentimental, eu vou ter que me conectar com ela antes de trazer o feedback, perguntar como que ela tá, ouvir para entender se, pô, ela tá com algum problema em casa e é por isso que ela se comportou desse jeito. Sabe? Então, a forma de você dar feedback, ela é completamente diferente dependendo de quem vai receber. E aí tem um curso, eu acho que talvez vocês vão ter, de comunicação não violenta. Isso, para mim, é super importante, vocês entenderem como realmente se comunicar. Mas mais do que isso, Célia, eu gosto muito de me preparar. Eu nunca dou nenhum feedback, qualquer que seja, simples que seja, sem eu ter estruturado o feedback. Então, eu vou lá, escrevo quais são os bullet points, muito fatos e dados, sempre com fatos e dados, porque não adianta você falar, pô, Célia, tu tá muito chata essa semana, cara, tá insuportável trabalhar contigo. Beleza, mas e aí?
qual é o recheio disso, né? Por que a Célia tá chata essa semana? Como que você troca esse chata por algum outro adjetivo que não fira tanto a Célia, mas que esteja com exemplo? Pô, Célia, você me interrompeu em todas as reuniões que a gente entrou essa semana e por aí vai. Então, você trouxe um ponto muito sábio aqui, Célia, que é como que você tropicaliza a sua fala para o interlocutor que vai receber. É matador, assim, porque ou a pessoa vai ver como agressivo, ou a pessoa vai ver, às vezes, como, ai, tá devagando muito. Manuela, vai lá, fala logo o que você quer falar. Então, é muito importante vocês saberem articular em relação à pessoa, tá? Mas veja esse curso, assim, duas coisas. A gente está com um tempo um pouquinho mais apertado aqui, mas no material de vocês tem um slide com um vídeo que fala dessa radical candor, do conceito, e como que você permeia bem para você não estar no quadrante errado. E comunicação não violenta. Então, para mim, são os 2 pontos muito importantes. Tem um negócio que eu, Manuela, não gosto. Tem vários tipos de feedback, gente. Vários. Tipo, a psicologia ensina muitos tipos de feedback. O que as pessoas normalmente falam é o feedback sanduíche, né? Começa com alguma coisa boa, fala alguma coisa ruim, termina com alguma coisa boa. Eu não gosto de feedback sanduíche. Particularmente, não acho que funcione. Eu acho que você tira o foco do que a pessoa precisa evoluir só porque você quer deixar ela mais felizinha no final da conversa. Eu gosto sempre de trazer alguma coisa positiva e terminar com o que precisa evoluir. Vamos embora, próximos passos, desenha um plano de ação. É muito mais realista e muito mais claro para as pessoas. Quando você dá tipo isso, aquilo, aí você fica, nossa, mas será que eu tô boa ou ruim? Você deixa a pessoa bugada, né? No modo geral. Então, enfim, tem vários. A gente pode ter só uma conversa de feedback, mas vamos deixar para a próxima e a importância do feedback, ela precisa ser clara. Seguindo aqui, pessoal, falando sobre o nosso terceiro pilar, que é comprometimento, foco nos resultados. Que eu gosto de trazer é que nenhum time, 0 times de alta performance, não tem pessoas que são realmente comprometidas e focadas em relação ao que precisa ser feito, tá? Então, algumas coisas que eu vi que aconteceu em algumas turmas da Coru passado, gente faltando reunião, chegando atrasado. E aí eu tô falando das dailies de vocês, tá? Não é nem treinamento, assim, para mim, se as pessoas estão faltando, vão assistir depois e tal, está tudo bem. Mas entre vocês vão ter projeto, vocês vão interagir entre vocês, assim. Não deixar de entregar um negócio sem avisar ou deixar para cima da hora para falar que não vai conseguir fazer. Isso é realmente o comprometimento. As pessoas estão contando com vocês. Eu sempre fui eu sou uma gestora muito chata em relação a isso. Eu falo, não tem problema nenhum negociar prazo, galera. Mas, pelo amor de Deus, fala que vai perder prazo, levanta a mão, pede ajuda antes de acontecer alguma coisa. A responsabilidade, quando a equipe não entrega, é totalmente da equipe, não é de uma pessoa ou da outra, é totalmente da equipe. E quando vocês veem pessoas dentro do time entregando tipo muita coisa, puxando a barra, indo para a arena, sendo exemplo, dando o melhor de si, normalmente todo mundo começa o movimento junto, assim, tem muito impacto pela influência. Entendendo que pessoas têm momentos de vida diferentes, né? Então, pode ter acontecido alguma coisa pessoal ou a pessoa realmente está com alguma outra prioridade naquele momento. O importante é vocês conversarem, mas nunca deixar de terem clareza de, eu realmente preciso entregar isso pela equipe e subir a barra em relação ao trabalho como um todo. Quando a gente fala de coletividade, eu gosto muito de articular esse negócio, assim, do o quem com o como, né? Normalmente, quando dá alguma coisa errada, as pessoas levantam a mão e falam, quem fez isso? Para tentar responsabilizar alguém do grupo por uma besteira que aconteceu, e muito menos de olhar e falar, beleza, se teve um erro aqui, como que o processo aconteceu, né? Como que ele começou? É muito menos orientado à culpa, porque o processo do quem ele é orientado à culpa, você quer responsabilizar alguém, mas o como ele é muito mais completo, você cria uma resposta que você consegue enxergar uma situação de ponta a ponta. Então, eu gosto de falar que todos os sucessos e insucessos devem ser celebrados e acolhidos como time, assim, não existe a Manuela arrasou nesse projeto ou a Manuela entregou a transformação da cultura de maneira nenhuma, assim, se não tivesse movimentado muita gente, muito engajamento, cada um sendo seu, o negócio não teria acontecido e não estaria acontecendo, porque cultura é um negócio constante. Então,
gosto muito de falar de responsabilização de pessoas e não de responsabilização do indivíduo. É pensar coletivamente, sempre, 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 sempre a gente saber que a nossa decisão, ela carrega um pouco de todo mundo que está dentro da equipe, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui, que aconteceu com um amigo meu, João. Ele é engenheiro de software, ele entregou um aplicativo que não fazia sentido para o cliente, galera. E a decisão do João, ela carregava um Scrum Master que reagia super mal em resolver os problemas, um PM que não entrava nas dailies e não dava direcionamento. PM é Product Manager, tá? Então, é a pessoa que prioriza ali o que vai ser feito. A decisão do João, ela carregava o comportamento de um colega que não estava disposto a auxiliar, o silêncio de um outro colega que viu que tinha um problema, mas não compartilhou que ele sabia a solução, e o grupo que não dividiu as demandas de maneira igual e acabou sobrecarregando o João, desculpa, não ele. Então, beleza, assim, o João não entregou o app, mas olha tudo que estava por trás do que aconteceu com o João. E aí eu gosto muito, muito, muito de fazer um exercício de todas as vezes que tiver algum problema, ou forem celebrar alguma coisa, celebrem em grupo, assim, e reconheçam quando der errado que também foi o grupo e não necessariamente uma pessoa que fez alguma coisa errada. Quando é assim, gente, sempre tem... Pode ser que sim seja uma pessoa. O grupo expurga. É normal, quando tem um time de alta performance e tem uma pessoa que não acompanha, o grupo expurgar. Então, pensem de uma maneira bem coletiva aqui, tá? De vocês realmente se colocarem numa posição de subir a barra, melhorar todos os processos, construir em cima de ideias, assumir responsabilidade dos papéis de vocês cobrarem todo o time de vocês de uma maneira, da mesma maneira que vocês cobram a si mesmo, então exigir padrão alto de qualidade, exigir sentimento de dono. Tem um negócio que eu gosto muito dessa palavra, assim, ó, discorda, mas tá junto. Em inglês é disagree and commit. Significa o seguinte, vocês não vão concordar com tudo que vocês vão trabalhar em equipe, não, tá? De maneira nenhuma. Tem coisa que, cara, eu não concordo, mas o Nether teve um argumento melhor do que o meu, a equipe decidiu seguir dessa forma, eu não vou ficar lá chorando, falando, eu falei que eu não queria ter feito isso, dessa forma, tal. Significa discordar, mas depois que a decisão está tomada, tá todo mundo no barco, assim, não acabou essa discussão aí do eu não queria, eu não faria, eu não, tipo, tá comprometido, tá junto e vambora. Gosto muito desse termo, porque nem sempre todo mundo concorda na tomada de decisão, mas é por aí que a gente vai. Menos o quem fez isso e muito mais como isso aconteceu, a gente estimular muito mais a visão de time. Esse é um negócio até interessante, assim, só para vocês terem uma noção, a gente mudou a meta da Ambev. A Ambev sempre foi uma empresa de meta individual, meta, sabe, de olhar o indivíduo, etc. E a gente viu que o resultado da empresa era muito maior quando a gente botava metas coletivas, porque as pessoas se ajudavam. Então, olha que incrível, né? A Ambev é uma empresa que... Isso em venda, gente, que é a maior loucura da vida. Então, quando a gente botava o resultado da sala, os vendedores se ajudavam muito mais, o resultado da equipe era muito melhor do que necessariamente um vendedor performando bem, enquanto todo o restante estava na lama lá. E aí, aqui para a gente fechar essa parte de comprometimento de equipes, realmente a gente dar o melhor de si mesmo, cobrar outra pessoa quando precisa. Então, sintam-se confortáveis quando houver a cobrança de outra pessoa, porque a pessoa está subindo a barra do time. Criar indicador, gente, para vocês entregarem resultado, vocês precisam ter alguma meta. Então, ter clareza do que é essa meta que vocês querem alcançar dentro do projeto de vocês, desenhar plano de ação com dono para esse negócio ser batido, ele é muito importante. Assim, eu falo muito isso, assim, com o meu time. Não adianta fazer reunião se não sair da reunião com um plano de ação, quem é o dono, qual é o prazo, e é assim que realmente a gente fecha e consegue entregar projeto. Então, essa clareza é super importante para vocês conseguirem seguir, tá? Aí, bora lá, então, para estrutura e clareza. Então, eu falei um pouco de comprometimento, foco nos resultados, a gente vai para estrutura e clareza. Nenhuma equipe funciona bem quando as pessoas ficam batendo cabeça, né? Todo mundo tentando fazer a mesma coisa, ou tá o disse-me-disse. Tá todo mundo achando que alguém tá fazendo alguma coisa, mas não necessariamente as outras pessoas estão fazendo. Então, vocês podem definir que são metas individuais, mas vocês precisam olhar o que é realmente do grupo e o que é esperado de cada integrante do grupo. Gente,
Assim que vocês definirem qual vai ser o projeto de vocês, definam papéis e responsabilidades. Quem vai ficar responsável pelo quê? Eu trouxe duas formas simples aqui de vocês fazerem isso, que uma é literalmente definir, enfim, gerente de projetos, analista, etc., botar os cargos cruzados e falar o que essas pessoas vão entregar juntas. Essa matriz aqui, matriz RACE é responsável, aprovador, consultado e informado. Nada mais é do que você lista todas as atividades que precisam ser feitas, todas, e aí você bota quem é responsável pela execução. É a Célia. Normalmente em processos industriais acontece muito, né? Quem é responsável pela execução? É a Célia. A Célia é responsável por executar, mas o Rodrigo precisa ser informado que esse negócio está sendo feito, né? Porque senão vai bater na operação dele, ele não vai nem saber de onde está vindo. E o Nether tem um puta conhecimento nessa área, então ele precisa ser consultado se realmente os drivers que estão acontecendo estão fazendo sentido para ele. Então, eu gosto muito, normalmente quando eu desenho processo e defino estrutura organizacional, eu falo, então, a área de pessoas, né? Processo de recrutamento, seleção e atração, que é uma bola dividida entre o RH e liderança, sempre. O gestor da vaga e a área de pessoas. Eu vou lá, listo todas as atividades e falo, gestor, tu é responsável por isso, isso, isso. O time de pessoas é responsável por isso, isso, isso. Eu estou dando um exemplo disso para vocês, pessoal, porque agora vocês vão trabalhar em projetos. Vocês vão ter que definir quem vai fazer o quê nesses projetos, e a falta de clareza pode prejudicar muito vocês. Então, não deixem de ter algo estruturado, qualquer ferramenta que seja, mas estruturado, com muita clareza do que cada um tem que fazer, quando e por quê. E aí, eu gosto muito de usar o Kanban também, né? Que é o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que já foi concluído, né? Que é o to-do, doing, done. Eu não sei quais ferramentas vocês usam, mas dá para usar o Miro, dá para usar a Asana e etc. Depois que vocês definirem quem é responsável pelo quê, vocês definirem quando que cada ação está sendo feita e dar essa visibilidade, né? Normalmente, comunicação é um problema de equipe porque falta visibilidade. Aí fica lá, a Zilda cobrando a Célia, você já fez isso? Pô, se tivesse um quadro estruturado com a Célia dando visibilidade que ela está fazendo outra coisa porque priorizaram, ou não, ela já fez, está lá dando, e só a Zilda que não viu. Então, é uma forma de vocês se organizarem a comunicação, a visibilidade, e conseguirem até ajudar outras pessoas, porque às vezes o meu já está lá tudo feitinho, eu consigo puxar de alguma outra pessoa para conseguir suportar, tá? Isso é primordial em qualquer equipe de alta performance, pessoal. Estrutura, clareza, priorização, plano de ação, prazo, data, visibilidade, nada funciona sem isso, beleza? Então, realmente, assim, manter as pessoas com o olhar super treinado para ação e dono. Nunca saiam, juro, nunca saiam de nenhuma reunião sem plano de ação, dono e prazo. Por favor, isso na vida de vocês como um todo, porque ajuda bastante a dar tração ao que vocês quiserem fazer. E um olhar treinado bastante ali para resultado e qual o valor agregado que vocês vão trazer fazendo aquela ação. Aí, enfim, botei aqui, tem um negócio que é importante. Vocês vão ser divididos em grupos ou vocês vão se dividir? Vocês já foram divididos em grupos? Tá. Então, não exatamente. Não. Show. Vocês vão escolher lá os projetos que vocês vão entrar, quem vai trabalhar, etc. Teoricamente, não tem nenhuma pessoa líder, né, daquele grupo. O que eu gosto de fazer, quando não necessariamente tem uma liderança clara, etc., é definir quem vão ser, sei lá, os Scrum Masters, que podem ser o líder daquela sprint, né? Então, a pessoa que vai fazer a gestão daquela sprint e vocês irem revezando esse chapéu, para todo mundo ter a oportunidade de se desenvolver nesse ponto de vista, tá? Então, não deixem só uma pessoa assumir o papel, revezem entre vocês, tipo, certifica que a pauta da reunião está clara, que tem uma liderança designada, que tem uma agenda, que tem uma comunicação de objetivo importante e que isso que vocês estão fazendo estão ligados ao OKR. OKR, todo mundo sabe o que é, os objetivos e resultados chaves que vocês querem chegar. Então, isso é realmente definir um bom plano para vocês conseguirem chegar lá. Opa, meu computador travou. Boa. E, por fim, então, falamos de segurança psicológica e confiança, conflito produtivo, comprometimento e foco nos resultados.
a clareza e a estrutura com relação aos projetos. E, por fim, impacto. O impacto ele tem muito a ver com propósito, né? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo o curso da Coru, galera? O que vocês querem no final do dia com isso? Como que vocês ajudam? Como que vocês expressam a gratidão para outras pessoas? Ninguém está aqui, tipo, 9 horas da noite, porque não quer ser um profissional melhor, porque não quer agradar outra pessoa, porque não quer realmente demonstrar alguma coisa importante. Então, valorizem o trabalho das pessoas que estiverem com vocês nessa jornada, parabenizem bastante o time, deem muito feedback positivo, celebrem muito, gente. É muito difícil, assim, eu tenho conversado com alguns fundadores que eu falo, cara, que doideira isso, né? A gente só cobra, a gente, tipo, bate coisas, resultados legais e a gente continua se cobrando, assim. Qual é o momento da diversão? Se divirtam nessa jornada de vocês aqui dentro da Coru. Não seja só um negócio, preciso entregar isso e aquilo, é uma puta pressão, assim. Tem que ser gostoso, prazeroso, senão vocês não vão dar conta de fazer esse negócio todo dia, até 9 horas da noite. Então, criem um clima leve de realmente foco no resultado, que celebre muito e reconheçam as pessoas, tá? Então, acho que para mim esse é um fator que eu gosto de olhar com muito carinho. E aí, para a gente fechar aqui, eu queria que a gente fizesse... Eu não sei se eu vou conseguir dividir vocês em salas, para ser sincera, eu queria muito. Eu vou tentar. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui de 5 minutinhos de qual vai ser o compromisso coletivo de vocês, para quando em equipe vocês terem e fazerem o time de vocês serem um time funcional, um time de alta performance. O que vocês mudariam em relação ao que vocês viram hoje? Assim, cara, eu quero começar a botar em prática, quero fazer isso na Coru. Testa na Coru, assim, é um ambiente seguro, vê se funciona, para depois vocês levarem para o ambiente de vocês, de trabalho, vida pessoal e profissional. Então, vamos trocar aí 3 minutinhos numa sala e aí a gente volta para cá e faz o fechamento, tá? Não sei se eu vou conseguir. Manu, já que você está pondo aí, eu queria perguntar uma coisa. Com certeza. Sobre a questão de tudo que você comentou hoje é relacionado à cultura da empresa, né? Sobre a maneira de como, que nem a Ana comentou, quando houve a mudança na gestão, que houve todo esse compromisso e esse relacionamento. Então, quando você sente, né, que há necessidade dessa mudança cultural da empresa ou da equipe e tudo mais, como que deveria startar? Como que deveria... Porque, por exemplo, se você não está num ambiente seguro, você não vai falar, não, galera, vamos fazer um feedback aqui, vamos conversar, porque tá todo mundo naquela situação e como poder mudar, entendeu? Como poder iniciar essa transição? Porque você falou, pelo exemplo, mas isso não deveria, assim, de cima para baixo, principalmente nas empresas brasileiras, né? Você trabalha numa multinacional, mas geralmente é muito uma cultura familiar, é muito, assim, uma visão de compromisso, mas não há vestir a camisa do dono, porque às vezes o dono não é tão empático e você não tem esse interesse, sabe? Então é muito difícil, de certa forma, eu acho. É muito hierárquico, né? Sim, Você fica engessado ali, você não sabe como ir adiante ou dar um passo para trás. E muitas vezes você não tem, né, esse ambiente e esse... Bom, enfim, vai, Manu. Não, eu acho essa pergunta muito boa, Pamela, e a melhor resposta que eu tenho para você é o seguinte, cultura organizacional é um movimento top-down, então eu concordo 100% com o que você está falando aqui. Não dá para você querer, tipo, transformar a cultura da empresa se o CEO, os vice-presidentes, sua liderança e etc., não comprarem um movimento. Então, quando eu fiz o movimento da Ambev, cara, eu gastei 1 ano e meio só articulando com a liderança sênior. Assim, 1 ano e meio entre eles, botando eles para se falar, trazendo referência. Então, o meu papel, ele foi um papel muito mais cirúrgico, assim, de quem eu botava para falar com quem era a referência que precisava conectar com isso, quem era promotor do que eu queria fazer.
quem era detrator. Aí eu pegava esse promotor e conectava com quem era detrator para começar a influenciar essa pessoa. Então, ele foi um papel assim, de novo, não tem bala de prata, né? Ele foi muito cirúrgico, muito pontual, muito trabalhando o relacionamento das pessoas lá em cima, porque a real é que em todos os níveis as dores são iguais. Tudo isso que eu falei de vulnerabilidade, segurança psicológica, etc., as pessoas lá em cima também falam, nossa, eu não posso falar besteira na frente do outro vice-presidente porque eu vou ser julgada, etc. Então, Pamela, o triste é top-down. O legal você, como uma pessoa que pode ser influente e articulada, você pode ir trazendo recheio e trazendo referência. Tem um livro que é muito legal, chamado Aperte F5, em português. É um livro do Satya Nadella. O Satya Nadella, ele é o CEO da Microsoft. Ele assumiu no lugar do Bill Gates. Ele pegou a Microsoft destruída. A Microsoft hoje vale 20 vezes mais de quando o Bill Gates entregou para ele, para vocês terem uma noção. A dor da Microsoft era puramente cultural, assim, eles tinham criado silos, porradaria entre a liderança sênior. E esse livro, ele só fala disso, de como ele mudou a cultura organizacional, mas foi um movimento top-down. O CEO entendeu que estava tudo bagunçado e ele começou a fazer. Para eu começar o movimento da Ambev, eu peguei lá esse livrinho, falei, olha aqui, se a Microsoft fez um movimento que nem esse, que louco, né? Tipo, olha o que eles perceberam que realmente não estava funcionando. Eu trouxe muito recheio do time, cara, para onde que o time está falando, visibilidade. Esse é o cenário que você consegue influenciar. Cenário que você não consegue influenciar, nada anda, etc. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar, Pamela, é criar minha bolha. A minha bolha é a cultura do meu time, entre as pessoas do meu time, com a minha liderança, para ter o mínimo de um ambiente saudável dentro do que você quer trabalhar, sabe? Então, eu já tive também em lugares que não eram tão legais assim, a cultura não necessariamente era incrível, mas eu tinha a minha bolha que me fazia feliz, motivada, tipo, realmente para transformar aquele lugar. Então, é importante você ter, tipo, essa parte de elo, senão você vai sucumbir, não vai querer voltar para o trabalho nunca mais, né? Aline. Eu já participei de alguns processos desses, às vezes na liderança e às vezes como liderada. E eu via que só tinha realmente cola quando todo mundo entendia o papel que estava tendo e qual a finalidade. Se tivesse bastante essa transparência, a gente chegava em algum lugar e avançava, senão a gente dispersava. Aline, super obrigada pela sua fala. Tem um negócio que eu gosto muito, muito, muito. Assim, para você construir e fazer qualquer mudança cultural, são 3 Cs que eu falo. Clareza, consistência e constância. Ninguém compra nada se não tiver o que a Aline falou. Assim, qual é a clareza? Por quê? Por que a gente deveria fazer isso? Para onde que a gente vai se a gente fizer isso? Então, ter a clareza do porquê o movimento vai acontecer, ele é super importante. E a consistência e a constância igual. Então, tem que estar lá todo dia, galera. Beleza, vamos mudar, assim, não tem bala de prata. Lembra que cultura é comportamento, valor, todos os rituais, símbolos, etc. Eu todo dia tá lá martelando consistentemente o que faz sentido ou não. Então, se não tiver clareza, ninguém vai para lugar nenhum, tá? Obrigada, Aline, por trazer esse ponto. Você, nesse sentido, desenvolvendo essa cultura dentro da sua equipe, dentro da sua bolha, como você disse, isso chamaria atenção top to down, né? Total. Aí eles vão questionar o porquê. Total. Eles questionam porque eles falam, nossa, mas aquela equipe ali está performando muito bem. O que eles têm de diferente, né? Do que está vindo? O que eles estão fazendo? Esse é um negócio muito bom para você conseguir criar o que a gente chama no mercado de reasons to believe, razões para acreditar. Por que eu deveria acreditar naquela equipe, no que a Manuela está me falando? Porque tem esse resultado daqui. Olha como eu trabalho em equipe, olha como que o meu time está performando. Tipo, mostrar realmente que é possível. A gente fez isso no movimento da Ambev, a gente pegou, tipo, grupos e áreas que, cara, a gente só empurrava e ia. Aí, aqueles grupos sendo os embaixadores, que a gente chama, e mostrando o resultado, o movimento começa como empresa. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que, cara,
num processo de transformação cultural, a cultura não muda de uma hora para outra dentro da organização. Vão ter os embaixadores, as pessoas que vão ser os iniciantes, que vão estar lá puxando tudo. Aí vão ter as pessoas que vão perceber o que está acontecendo e vão começar a correr atrás. Aí vão ter as pessoas que só vão porque o movimento está aí. Vão ter os resistores, aqui no final, as pessoas que vão resistir e tal. E aí vão sair da empresa e etc. Mas alguém precisa começar para o movimento ele realmente acontecer como organização.